Muito bom dia, povo de Deus, a graça e a paz a todos. Estou passando aqui para poder falar um pouquinho sobre a nossa busca por revestimento de poder. Nós sabemos muito bem que esse revestimento do Espírito Santo é algo prometido por Deus a todos aqueles que recebem Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Como eu já disse repetidas vezes, quando nós recebemos Cristo com sinceridade, realmente com interesse de coração, como Senhor e Salvador da nossa vida, nós também recebemos o selo, que é o Espírito Santo em nós. Ele passa a habitar em nós, o que é a garantia de que nós seremos salvos. Porém, nós podemos ter o Espírito Santo, mas não ser cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser revestido, é ser capacitado por Deus para que nós possamos ter resistência contra todas as tentações e para que nós venhamos testemunhar com poder, com autoridade, com ousadia e principalmente com amor e alegria a fé que nós temos e o Cristo que nós servimos. Quando nós somos revestidos com o Espírito Santo, o Senhor, Ele está nos dando uma capacitação muito grande para realizar a obra dele aqui nesta terra. E é uma responsabilidade nossa. Esse revestimento do Espírito Santo é uma questão de busca. Mas não é uma busca que se resume apenas a um período de oração. O revestimento do Espírito Santo, ele vem quando nós buscamos praticar no nosso dia a dia uma vida que glorifica a Deus. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Sim, todos nós fazemos isso. Mas todas as vezes que nós cometemos uma falha, um pecado, o Espírito Santo, ele fala conosco, e nós sabemos disso, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Nós sabemos que estamos desobedecendo a Deus. Então é exatamente nesse momento que nós temos que reconhecer diante de Deus e pedir perdão para o Senhor com sinceridade e com desejo profundo de arrependimento. E é assim que nós vamos vivendo. Mas que o Senhor nos dê graça para que não seja necessário nós ficarmos o tempo todo pedindo a Ele perdão por um pecado que nós não paramos de cometer. Nós temos que buscar a não pecar. E nós não pecamos quando nós nos voltamos para Deus. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procedem, as saídas da vida. E a palavra também diz que o coração é a fonte dos adultérios, dos homicídios, de tudo aquilo que nos leva a nos afastar de Deus. Isaías diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós procuramos ler e permitir que a palavra de Deus, ela nos leia também, ela nos corrija, aplicar em nós aquilo que nós lemos, absorver a palavra de Deus, guardar ela dentro de nós estamos sendo imunizados com relação ao pecado. Então o salmista diz que escondia a palavra de Deus em seu coração para não pecar contra Deus. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus, quando nós absorvemos a palavra de Deus, quando nós procuramos obedecer a palavra de Deus, nós estamos sendo imunizados com relação ao pecado. A tentação vem, mas nós temos a palavra de Deus dentro de nós rebatemos essa tentação com a palavra de Deus, como Jesus também fez lá no deserto com Satanás, com o diabo. E assim nós vamos nos santificando na presença do Senhor. Quando há a palavra dentro de nós, quando há esse desejo dentro de nós em obediência, quando nós procuramos a mortificar o nosso eu, o nosso egoísmo, a nossa própria vontade, aí sim, quando nós
procuramos a viver uma vida de obediência e de santificação, que é nada mais do que santificação, de separação. Viver uma vida separada de tudo aquilo que o mundo pratica, que é iniquidade, que é pecado. Quando nós procuramos nos santificar no nosso dia a dia, em todas as áreas da nossa vida, em tudo que nós fazemos, nós estamos cada vez mais agradando o coração de Deus. E aí sim, quando nós oramos, quando nós buscamos em oração no nosso quarto ou na igreja reunidos, aí sim, nós recebemos esse revestimento do Espírito Santo. Nós somos cheios do Espírito Santo. Ele nos enche porque nós vamos estar vazios de nós mesmos. Se o nosso coração está cheio da nossa própria vontade, da nossa própria arrogância, do nosso próprio egoísmo, não há como nós sermos cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habita em um templo contaminado pelo pecado. Irmãos, nós temos que nos encher da palavra de Deus, nos esvaziar da nossa própria vontade, mortificar a nossa própria vontade, largar de mão o nosso orgulho, o nosso egoísmo, ser pessoas mais simples, parecidas com Jesus, para que o nosso coração esvazie, e com o nosso coração vazio, aí sim o Espírito Santo ele vai nos encher até transbordar. E ele vai então não apenas habitar em nós como um selo para ser salvo, mas ele vai se manifestar em nós e através das nossas mãos, da nossa voz, das nossas atitudes, o que vai nos trazer muita alegria e muita paz em saber que nós estamos sendo instrumentos nas mãos de Deus. Então, eu espero você nessa noite na Igreja Presbiteriana Novo Tempo do Brasil, às 19 horas, para que juntos nós possamos buscar a presença do Senhor, buscar esse revestimento do alto em nome de Jesus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo.